Meio ambiente e investimentos têm alguma coisa em comum? Tem sim, muita. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que. Quando a gente vai falar da relação entre meio ambiente e investimentos, a gente entra numa área conhecida como ESG. Na verdade é uma sigla em inglês que aborda meio ambiente, social e governança. Environmental, Social e Governance. Vamos focar aqui no environmental, no primeiro, que é o meio ambiente. Qual a relação do meio ambiente com investimentos? Essa história toda começou porque eu fiz um post no story da Apple sobre um fundo bem grande, um fundo internacional muito grande, que estava se recusando, que tinha decidido não fazer investimentos, não fazer aporte na Vale do Rio Doce e na Eletrobras por questões ambientais. Eu achei bem interessante a matéria, o posicionamento do fundo. Na verdade é um posicionamento muito comum em fundos internacionais. No Brasil a gente não tem muito essa prática, mas os fundos internacionais adotam muito isso. E eu fiz a postagem no Story e fiz uma enquete também com o pessoal que nos acompanha no canal, perguntando o que as pessoas achavam, se investiriam ou não numa empresa desse tipo, numa empresa que gera impacto, que gera dano ambiental. E o resultado foi esse aí que eu estou colocando na tela, dá uma olhada. Ou seja, a imensa maioria das pessoas não investiria numa empresa desse tipo. E aí, logicamente, existe uma questão ética, uma questão de sustentabilidade. Se a gente não preservar o planeta que a gente vive, não vai ter planeta para a gente viver daqui a alguns anos. Então a gente precisa ter preocupação ambiental por questões óbvias. Mas saindo da questão essa questão ética de preservar o planeta, vamos falar de número, vamos falar de resultado. Você sabia que investir em empresas socialmente responsáveis, evitar empresas que poluem, que não são sustentáveis, gera mais retorno no longo prazo? Exatamente isso. Por quê? Pensa aqui comigo. Imagina que essa pesquisa que eu fiz não perguntasse se você quer investir ou não nessa empresa. Imagina que a pesquisa perguntasse se você quer ser consumidor ou não dessa empresa. Ou seja, você compraria alguma coisa dessa empresa ou não. Você compraria de uma que é sustentável ou você compraria numa que polui, que está destruindo o planeta. Tenho certeza que praticamente 100% diria que não compraria numa empresa que polui o planeta. Porque você e porque eu temos consciência de que a gente precisa preservar o planeta que a gente vive. E esse é um movimento sem volta. Cada vez mais pessoas só estão comprando empresas ou estão buscando empresas que sejam sustentáveis. E as empresas sabem disso. E estão se modernizando, estão tentando desenvolver áreas de responsabilidade ambiental, responsabilidade social para evoluir nessa área. Algumas têm mais dificuldade pela própria natureza do trabalho delas, outras realmente não estão nem aí. Mas o que importa para o mundo financeiro? Essas empresas que não conseguirem se modernizar e não conseguirem entregar o que o consumidor está querendo, que é a responsabilidade social, ambiental e de governança, elas vão quebrar. Elas tendem a não sobreviver no longo prazo. As empresas que vão gerar muito retorno ao longo do tempo, que vão realmente se destacar no futuro, são aquelas que conseguem entregar a responsabilidade social e ambiental. Então, na verdade, você investir numa empresa que é responsável socialmente, socialmente e ambientalmente responsável, você está investindo numa empresa que vai gerar mais retorno. Então ela vai ser um melhor investimento do que uma empresa que não é. Vocês acham que um fundo desse tamanho deixou de investir nesse tipo de empresa só porque tem questão ética envolvida? De forma nenhuma. Eles sabem que as empresas socialmente responsáveis e ambientalmente responsáveis, no longo prazo, vão gerar muito mais retorno do capital investido. Então, de hoje em diante, além da questão ética, pensa na questão financeira. Busque empresas que são responsáveis porque elas vão se performar melhor no médio e longo prazo e vão gerar muito mais retorno para você. Ok? Valeu e bons investimentos!